Estamos na WG Investimentos para mais um resumo da semana dos mercados financeiros e de commodities. A semana caminha para um fechamento positivo depois de dados que vieram dentro das expectativas quanto ao livro bege nos Estados Unidos na quinta-feira, que mostraram alguns números mais animadores, outros não tanto, mas de um modo geral vieram dentro do consenso que os mercados aguardavam para alguns dados. Outro dado importante, tivemos nessa semana alguns desenrolares da situação da Grécia, que vinha trazendo bastante volatilidade. Hoje mesmo saíram alguns dados quanto a isso. A Grécia consegue levantar 5 bilhões de dólares numa emissão de dívidas ontem. Claro que depois de ser pressionada por Alemanha e por Europa para adotar medidas de política econômica mais austeras, conseguiu esse capital, foi um grande passo. Não era o valor total esperado pela emissão, mas já é um grande passo diante da situação que a Grécia vinha vivendo. A Alemanha e a Inglaterra ontem divulgam que não vão ajudar financeiramente a Grécia, iam apenas incentivar o processo da emissão. O rumor que paira agora nos mercados europeus é que surja aí uma onda de emissões de dívidas por países que vêm encontrando dificuldades em seu saneamento de dívidas, como ainda Portugal, Espanha e uma lista de outros 12 países que estão tendo dificuldades. Então esse talvez seja o foco para observarmos no início da semana que vem. Ainda hoje, as fábricas alemãs mostraram um aumento de 4,3% nas encomendas no mês de fevereiro, então o dado veio bem otimista, bem acima da expectativa. Nos Estados Unidos, a divulgação do payroll trouxe uma grande empolgação aos mercados no mundo todo, ao petróleo, ao dólar, uma vez que esperavam-se uma alta na taxa de desemprego que deveria chegar em 9,8%, talvez a maior da história dos Estados Unidos, e ela veio para 9,6%, uma diminuição aí de 26 mil vagas. De novos pedidos de seguro-desemprego. Isso trouxe bastante otimismo, era um dos dados mais esperados na semana. Ontem os mercados trabalharam muito em torno disso, fecharam na estabilidade aguardando esse dado, mas ontem ainda o governo americano já havia divulgado um plano para incentivo a contratações, um plano de incentivo financeiro. Isso já animou o mercado nos fechamentos ontem, então nós tínhamos um mercado negativo que fechou positivo por conta disso. O Brasil hoje, dados muito importantes, dados de política econômica, como o IBGE divulgando o índice de preço ao consumidor, o amplo, tá, que mostrou uma variação para 0,78, quando a expectativa era um pouco maior, era para 0,80, mas ficou dentro do consenso. Lembrando que desde maio de 2008, 0,78 é o maior índice que o IPCA vem atingindo neste período. O que trouxe também um certo alento à ideia de novos aumentos da taxa de juros já na próxima reunião do Copom. Parece que a inflação permanece dentro da meta, uma vez que ficou em 4,33, a meta está em 4,5, então a gente teria aí uma segurança quanto a essa questão da meta. O dado que mais influenciou o IPCA foi, como é comum na época, comum no período, foram os dados de gastos escolares, talvez por reajustes nas mensalidades nesse período do ano, o que não é surpresa para ninguém. Então o dado veio dentro do consenso. Para isso, essa era a agenda. Alguns dados importantes: o dólar na semana já cai 1,65%, o Ibovespa sobe 2,71%, petróleo com 2,70% de alta. Mercados agrícolas. Boi, nós temos aí no mercado do boi uma grande diminuição na oferta de gado, então os pecuaristas vêm vendendo menos gado ao longo da semana, então o preço do boi tem subido, os frigoríficos têm aumentado seu ritmo de compras. O café, como o café mais negociado hoje é o café vencimento para setembro, pouca liquidez, então ele está acompanhando o petróleo e a baixa do dólar, então ele vem acompanhando esses dois segmentos. Soja, expectativa de um ajuste aí nas ofertas apertadas nos Estados Unidos, mais uma grande oferta na América Latina, vem fazendo soja variar de acordo com o petróleo e com o dólar também, não há um viés definido. Quanto a milho, a gente teve ontem uma diminuição muito grande nos estoques na região de São Paulo e outros estados, mas a dificuldade de transporte de regiões produtoras, como custo de frete, etc., vem dificultando muito o processo, então o milho ontem teve uma alta e hoje continua com ela. Era isso, pessoal. Lembrando que nós estamos aqui com uma agenda e com um boletim. Isso não é uma recomendação de compra ou de negociação. Bom final de semana a todos.